A gente começa falando de futebol feminino aqui no Hora do Esporte, porque a situação do São José realmente está cada vez mais complicada para as meninas da Águia, hein? O time foi até a cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Vasco da Gama pela 5ª rodada do Brasileiro da Série A2. Você sabe, né? São José vem de 4 jogos e 4 derrotas na competição. O Vasco vinha de 3 derrotas seguidas. E quem se reabilitou foram as cariocas. Vamos ver como é que foi a partida, os gols, e foram muitos. Solta, Matheus! Jogando no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o primeiro do jogo saiu logo aos 9 minutos e foi pro Vasco. Depois do cruzamento de Fernanda, a bola passou por Mavi, mas não passou por Lourdes, que colocou lá dentro, abrindo o placar pro Vasco. Lourdes é o nome do gol. Vasco da Gama 1, São José 0. O segundo do Gigante da Colina saiu aos 26, Carolzinha dominou na intermediária, fez o corte na marcação, trouxe para a perna direita e mandou o sapato. Júlia Conde foi, mas não chegou. Era o segundo do Vasco, Carolzinha, Vasco 2, São José 0. O terceiro do Vasco saiu nos acréscimos do primeiro tempo. No lançamento que veio ainda no campo de defesa, Mavi recebeu no meio das duas zagueiras, dominou, invadiu a área e na saída de Júlia Conde tocou para o fundo das redes do São José. Mavi foi para a rede. Vasco 3, São José 0, placar do primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Vascão da Massa ampliou. Aos 10, Deise recebeu aqui na intermediária e fez o levantamento lá do outro lado para Maria Vitória. Mavi tocar de cabeça e matar a goleira Júlia Conde. Era o quarto do Vasco. Vasco 4, São José 0. O Vascão da Massa chegou mais uma vez aos 17, bola na frente da área, Carolzinha rolou por trás da zaga para Mavi, que recebeu, dominou, girou e bateu direto para fazer um belo gol. Era o terceiro da Mavi no jogo, o quinto do Vasco na partida. Maria Vitória, Mavi não perdoa, Vasco 5, São José 0. E o Vasco queria mais. Aos 26, Carolzinha aqui pela esquerda dominou e fez o chamado 1-2 com a Lourdes. Carolzinha recebeu, invadiu a área, penteou a bola e na saída de Júlia Conde tocou para o fundo das redes. Carolzinha foi para a rede, olha o detalhe, penteou a bola e tocou na saída de Júlia Conde. Amplia o Vasco, Vasco da Gama 6, São José 0. E aos 40, mais um das cariocas. Lídia na cobrança de escanteio lá da direita, bateu no primeiro pau e Fernanda tocou para o fundo das redes de Júlia Conde. Era o sétimo do Vasco, Fernanda foi para a rede e ficou assim. Final no estádio Nivaldo Pereira em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Vasco da Gama 7, São José Futebol Feminino 0. Pois é, Bruno, que situação triste do São José, sem dúvida alguma, a pior campanha da história em campeonatos brasileiros, campeonatos nacionais aí do São José, enfrentou justamente o Vasco, que era uma equipe que só havia vencido na estreia, justamente contra o Taubaté, mas a gente sempre fala, jogo de estreia pode dar qualquer um, porque é um jogo diferenciado, as forças se equivalem, independente da qualidade técnica de uma ou outra equipe. O Vasco acabou vencendo o Taubaté na rodada de estreia, depois o Vasco vinha de 3 derrotas seguidas. A gente imaginou, de repente, São José poderia fazer uma partida de igual para igual, mas não foi não, 7-0 para o Vasco. Já já a gente vai ver a classificação, o São José está mal demais, é o pior time da competição no campeonato, de modo geral, a gente vai ver isso também, Brunão. A gente começa, quando a derrota pro Minas Brasília em casa do São José por 2-0 apenas, a gente pensou, estreia, pode ser que seja uma melhora, depois vem uma melhora, enfim. Aí depois veio o jogo contra o Taubaté, o clássico, 4-1 pro Taubaté. O único gol do São José, né? É o único gol do São José também no campeonato. E aí, essa foi a primeira goleada. Aí depois as outras goleadas foram até piores, né? 7-0, 6-0. A gente vê assim que é difícil ver uma luz no fim do túnel do São José. Uma campanha que no ano passado a gente achava que seria muito difícil escapar do rebaixamento, mas o São José ainda assim conseguiu escapar na última rodada com a combinação de resultados e com o São José fazendo o próprio papel jogando contra o Bahia fora de casa. Dessa vez as coisas complicam ainda mais, até porque o saldo de gol do São José é muito, se era 18 até essa rodada, enfim, já são menos 7 gols aí, né, na contagem. Então, o saldo para o São José tirar esse saldo aí é muito complicado. Muito bem, vamos ver a classificação dentro do grupo. O grupo A, o grupo onde está o São José.
São José tem ali, ó, o Santos é o líder, seguido pelo Botafogo, o Minas, Brasília e o Atlético Mineiro. Seriam as 4 equipes classificadas para as quartas de final. Hoje o Taubaté estaria fora da zona de classificação na 5ª posição. O Vasco, que era o vice-lanterna, assumiu a 6ª posição, justamente passando o Avaí Kinderman no saldo de gols, 3-2. Ou seja, a goleada para elas foi importante justamente para passar a equipe do Avaí Kinderman, que agora é o vice-lanterna. E o São José é a única equipe que não somou pontos. 5 jogos, 5 derrotas. E o Brunão falou do saldo de gols, agora menos 25. São José, infelizmente, sofreu 26 gols, fez apenas 1, que foi contra o Taubaté, tem esse saldo negativo de menos 25. O Campeonato Brasileiro da Série A2 é dividido em 2 grupos, grupo A e B, e aí para definir as equipes que avançam à próxima fase, os 4 primeiros de cada grupo, os 4 daqui do grupo A contra os 4 do grupo B. Agora, para definir os rebaixados, é as 2 piores equipes no somatório dos 2 grupos. Faz-se um tabelão gigantesco, uma classificação gigantesca, desde o primeiro, o melhor com nível técnico, o segundo independente do grupo, e os 2 piores avançam. A gente colocou aqui a reta final da tabela, os 9 últimos, e olha lá, o São José é o último colocado no geral da competição, não tem ponto nenhum. O antepenúltimo, ou melhor, o penúltimo é o Remo do Pará, que tem 1 ponto, ou seja, o São José vai brigar aqui, ó, com o Remo do Pará e o Rio Negro de Roraima. São os 2 adversários que o São José vai brigar, porque o Paysandu, que também está mal, 13º colocado, já tem 5 pontos e tem apenas mais 2 jogos para fazer, ou seja, e o próximo adversário do São José é justamente o líder Santos, ou seja, é uma parada duríssima para o São José, dificilmente vai escapar, tem mais 6 pontos em disputa, precisaria fazer os 6 e torcer para tropeços do Rio Negro de Roraima e também o Remo do Pará, Brunão. E o Santos começou um pouquinho patinando aí na competição, mas já encontrou seu caminho, como o Santos é, né, um time grande dentro dessa competição, né, um time com mais investimento um pouco, então ele sobra. E no grupo já está sobrando também, né, nesse grupo aí, então o Santos que aqui no Vale venceu o Taubaté por 4-0 e o Taubaté que está fazendo uma campanha digna ali, né? Roubou ponto do Atlético Mineiro fora de casa, ontem empatou com o Minas Brasília, fora de casa também, e agora o São José tem que encarar essa parada duríssima aí, muito pouco provável que o São José vença essa partida. Com certeza. Próximo jogo, então, contra o Santos, dia 8, 3 da tarde, é um domingo, no campo do João do Pulo, um jogo que pode até matematicamente sacramentar o descenso do São José. Vamos aguardar, e tem 2 semanas para se preparar, mas convenhamos, a situação está muito difícil, é uma pena. E é válido lembrar que esse time do São José Futebol Feminino tem muitas garotas sub-17, sub-18, sub-19, sub-20, uma ou outra jogadora tem idade mesmo de adulta, profissional, então realmente a coisa complica mesmo e a gente já sabia que seria difícil. Não sabia que seria tão difícil assim, mas está sendo, é uma pena, mas são as ocasiões, é o momento do São José, infelizmente, tá certo? Mais informações dentro do São José Futebol Feminino, a gente vai trazendo para você ao longo aí da nossa programação aqui no nosso Hora do Esporte.